horizontal, André. Bom, irmãos, nós estamos aqui nessa live, decidi fazer essa live aqui agora, e, enfim. E o tema é como conectar a pregação e o aconselhamento à teologia bíblica, ou teologia bíblica, existe uma variedade de teologias bíblicas, né? Mas a gente está tratando exatamente da teologia bíblica histórico-redentiva. É muito importante a gente separar as coisas. Na história da igreja, existem várias teologias bíblicas, né? Por exemplo, no liberalismo existe uma teologia bíblica, só que é uma teologia bíblica histórico-crítica, né? E aqui a gente está trabalhando da histórico-redentiva, que considera o texto bíblico como autoridade revelada, inspirada, apta para fundamentar a nossa fé e a nossa prática. Então, é uma grande diferença, né? Bom, uma das bibliografias que eu estou usando é o Michael Lawrence, mas eu vou trazer outras coisas também. Bom, o primeiro passo aqui que a gente precisa compreender é o problema na atualidade, seja do púlpito ou do gabinete. O grande problema é que o púlpito e o gabinete, ele, na maior parte, a gente tem visto que eles têm sido psicologizados. Então, eles tratam têm tratado as pessoas como a soma dos seus pensamentos ou dos seus comportamentos. Então, essa é uma máxima que muitos púlpitos e gabinetes têm tratado a questão do ser humano. Bom, pregação e aconselhamento não pode ser uma versão, vamos dizer assim, cristianizada de terapia comportamental ou cognitiva. Por quê? Porque seja a pregação e o aconselhamento bíblico, redentivo, por assim dizer, trata do ser humano sob uma antropologia bíblica, e uma antropologia bíblica enxerga o ser humano muito além do comportamento ou das questões cognitivas. Bom, a teologia bíblica, repito, histórico-redentiva, ela vai oferecer para a gente, seja para a pregação ou para o aconselhamento, uma antropologia do ser, que é suficiente para o púlpito e para o gabinete. Então, a gente precisa se ligar nisso. Qual é a antropologia do ser que a teologia bíblica histórico-redentiva oferece? Porque o que a gente tem visto é que as pessoas têm buscado uma definição de antropologia que não é bíblica. E as pessoas estão sendo alcançadas por pregações, estão sendo aconselhadas por um tipo de antropologia que não tem nada a ver com aquilo que as escrituras nos ensinam. Então, a partir dessa antropologia bíblica, voltada por uma pregação redentiva, um aconselhamento redentivo, o nosso problema, uma pergunta que eu estou fazendo aqui, o nosso problema é comportamental ou é idolátrico? Aqui está a grande chave da questão. A nossa questão é comportamental ou é uma questão de idolatria? Bom, a teologia bíblica nos ajuda a ver quem nós somos, à luz de quem o Deus Trino é. O problema é que os púlpitos psicologizados não estão reproduzindo no púlpito ou no gabinete quem as pessoas realmente são. Eles estão traduzindo as pessoas à luz de quem elas, à luz de teorias que não vão dizer nada sobre o Deus Trino. Então, toda teologia que não começa com o Deus Trino é uma teologia falha. Por isso que nós reputamos que o integracionismo ele parte de uma premissa, logo de cara, de uma premissa bem complicada para nós acreditarmos como verdadeira. Uma boa teologia bíblica, uma robusta teologia bíblica vai nos ajudar a ver quem nós somos à luz de quem Deus Trino é. E através da imagem de Cristo Jesus, quem nós nos tornamos através da nossa regeneração. Isso é muito importante. E como isso tem distorcido as escrituras sagradas
nesses dois ambientes, que é o púlpito e a, o gabinete pastoral. Bom, qual é o objetivo, seja da pregação e do aconselhamento? Isso aqui é importantíssimo. Né? O objetivo da pregação e do aconselhamento não é ser mais bem ajustado em nosso pensamento ou comportamento. Tá? Nosso objetivo, e de fato o objetivo de toda a criação, e que na redenção é restaurado, é o que está lá em Romanos 8:19, que diz o seguinte: a própria natureza criada aguarda com vívido anseio que os filhos de Deus sejam revelados. Então, o objetivo da pregação e do aconselhamento é sermos conformados à imagem de Cristo, porque a queda trouxe a perversão de toda a criação, seja a criação humana ou a criação do ponto de vista físico. Né? Então, o objetivo da pregação e do aconselhamento é a conformação à imagem de Cristo Jesus. Então, a pergunta é como nós seremos conformados à imagem de Cristo Jesus se nós usarmos uma antropologia que não reverbera quem é Deus, quem somos nós e quem nós devemos ser à luz de quem Cristo é. Bom, eu quero deixar aqui 4 princípios. Primeiro princípio, pregar e aconselhar centrado no Evangelho da Redenção não simplesmente corrige comportamentos ou ideias. Por quê? Porque comportamentos e ideias, pessoas que vão para o inferno muitas vezes terão bons comportamentos e boas ideias. Né? Muitas pessoas têm um comportamento moral adequado de acordo com os ditames da sociedade, mas elas continuam sendo totalmente pecadoras diante de Deus. Elas continuam sendo injustas e elas continuam carecendo da glória de Deus. Porque no final de tudo, seja alguém que tem um comportamento social inadequado ou alguém que tem um comportamento social adequado, essas duas pessoas carecem da glória de Deus, essas duas pessoas estão perdidas, essas duas pessoas carecem da salvação de Cristo, essas duas pessoas estão debaixo da ira de Deus. Então, pregar e aconselhar, centrado no Evangelho da Redenção, não é simplesmente corrigir uma rota de comportamento ou de ideia. Segundo, pregar e aconselhar, centrado no Evangelho da Redenção, visa o coração, a sede da adoração, porque a queda trouxe idolatria. E a redenção trouxe a restauração da adoração. Então, quando nós pregamos e aconselhamos centrados no Evangelho, nós estamos querendo alcançar o coração. Jonathan Edwards dizia que o cristianismo, o Evangelho cristão, é uma religião do coração. Por quê? Porque o que é trabalhado em nós é a nossa regeneração. Os comportamentos e ideias baseado numa antropologia de teorias psicológicas, não vai trabalhar o coração, não vai trabalhar aquilo que é essencial para as nossas vidas, aquilo que nos leva a adorar ou a idolatrar alguma coisa. Então, a adoração, a partir do coração, é algo que precisa ser trabalhado. Em terceiro lugar, seja na pregação ou no aconselhamento, nós não estamos contentes somente com a mudança de comportamento. A pessoa deixou de fazer isso, externamente. A pessoa deixou de adulterar. Ela não trai mais o marido, não trai mais a esposa. A teologia bíblica está interessada não somente no que ela deixa de fazer externamente. Se você olhar a teologia bíblica do Sermão da Montanha, você vai identificar que a preocupação dos líderes judeus era uma preocupação externa. E Jesus trabalhou no Sermão do Monte o quê? O coração. Trabalhou a regeneração. Trabalhou a necessidade de conversão.
E só ele poderia proporcionar aquilo aos judeus. Jesus não estava só interessado que as pessoas deixassem de adulterar, que deixassem de matar. Jesus, através da sua regeneração, estava mostrando que a verdadeira mudança que precisava acontecer não era uma mudança de comportamento externo, era uma mudança de idolatria para adoração. Somente a adoração vai fazer com que a gente deixe de adulterar no coração. A gente pode deixar de adulterar exteriormente, visivelmente, mas se nós não formos regenerados, a gente não vai conseguir conter a idolatria que há no coração. Por isso que o evangelho trata além do comportamento. O evangelho trata do coração. Ele trata daquilo que nenhuma teoria, nenhum tipo de antropologia na história da humanidade consegue tratar. Nenhum tipo de antropologia consegue mudar um idólatra para um adorador. Somente o evangelho da graça de Jesus Cristo. Quarto lugar, pregar e aconselhar, centrado no evangelho da redenção, nos leva a entender que a mudança duradoura de comportamento e pensamento só virá quando mudarmos o objeto de nossa adoração. Então, as antropologias que trabalham uma mudança de comportamento e de ideias como centro do aconselhamento vão errar. Agora, quando a gente coloca o evangelho da redenção, aí a gente vai, aí pelo poder do Espírito Santo, a gente vai alcançar resultado. Isso não vem de terapia, isso não vem de análise, isso só vem do alto. Isso só pode vir do alto. Quando o Espírito regenera e restaura o coração, é o que João 3 diz. Jesus lá com Nicodemos, não, Nicodemos, é necessário você nascer de novo. E o meio que o Espírito usa para mudar a vida de alguém é o Evangelho, recebido por meio de arrependimento e fé. Então, Paulo vai descrever essa mudança na vida dos tessalonicenses como um abandono dos ídolos e um retorno a Deus para servir a Deus e esperar o retorno de Jesus. Olha só o que aqui diz o primeiro de Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e verso 10. Porque todos eles relatam de que maneira fomos recebidos por vós, e de que maneira vos converterdes dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. Então, a pregação e o aconselhamento redentivo vai partir do pressuposto da antropologia bíblica de que o homem precisa sair do estágio de idolatria e ele precisa entrar no estágio de adoração. Nenhum outro tipo de antropologia vai desenvolver isso, vai fazer isso. Bom, tem um checklist aqui de conversão dos ouvintes que eu queria compartilhar. Primeira coisa, a mudança que a pessoa apresenta é uma mudança que envolve conversão e arrependimento? Esse é um checklist aqui necessário. Porque às vezes a pessoa está com ideia boa, a pessoa está com comportamento bom. Não, a pessoa deixou de fazer isso. Não, não é só deixar de fazer alguma coisa. Isso envolve conversão, arrependimento. O coração dela tem que estar realmente voltado para a obra redentora. Envolve fé, ou seja, houve uma crença na mensagem da justificadora do Senhor, resulta em uma mudança de amores, ou seja, a pessoa deixou de amar o mundo e começou a amar ao Senhor, deixou de amar o dinheiro e começou a amar a Jesus. Resultou em uma reorientação de suas esperanças, ou seja, essa pessoa, ela aguarda o retorno de Cristo, ela tem convicção do resgate do juízo vindouro, ela tem noção correta de sua natureza, ela tem a certeza que o evangelho da cruz
vai trazer para ela uma nova Jerusalém, um corpo glorificado. Ela tem a convicção de que essa esperança é tudo que um cristão deve ter. Ela anseia por um corpo transformado, um corpo glorificado, porque essa é a consumação da teologia redentiva. Então, esse checklist aqui é importantíssimo para a gente não ser enganado com, com questões de mudança de comportamento somente. A pessoa só mudou o comportamento. Aparentemente, a pessoa deixou de fazer alguma coisa, mas a teologia bíblica da pregação e do aconselhamento nos leva a entender esse checklist aqui. Houve conversão genuína? Quem é o seu amor hoje? Você entende que a sua natureza é caída, que a graça te ajuda a frear o pecado, mas que um dia, no reino vindouro, esse pecado não vai mais existir, você vai estar diante do Senhor, banqueteando com o Senhor? Então a gente começa a identificar que uma boa antropologia de teologia bíblica, ela vai direcionar os nossos ouvintes de tal forma que eles não vão dizer, olha, pastor, eu deixei de adulterar, deixei de beber. Não é, a conversão não é só isso. A conversão não é só essas mudanças comportamentais. Porque eu conheço muitas pessoas que têm um comportamento, moralmente falando, muito bom. Eu conheço pessoas que não são crentes e têm 60 anos de casado. E se você perguntar para elas, você traiu o seu marido, você traiu sua esposa? Não, nunca traí meu marido, nunca traí minha esposa. E a gente poderia até olhar para essas pessoas e dizer, não, essa pessoa é convertida. Não. Conversão vai muito além de mudança de rota de comportamento. Conversão envolve arrependimento, envolve mudança de amor, envolve sair da idolatria e ir para a adoração, envolve deixar de servir ao mundo, à carne e o diabo e servir a Deus, envolve mudança de esperança. Esse checklist é muito importante, porque nós, pastores, ou presbíteros, enfim, nós que militamos na pregação e no aconselhamento, nós somos surpreendidos sempre com discursos que às vezes podem nos enganar. Então, o aconselhamento bíblico, ele se recusa a propor, ou seja, a pregação e aconselhamento bíblico, se recusa a propor objetivos falsos e temporários, como uma vida mais fácil ou mais agradável agora, ou truques e dicas para um melhor comportamento. Em vez disso, ele mantém a meta da santificação, olha aí, a meta da santificação e da glorificação. Então, a pregação e o aconselhamento parte do pressuposto de uma antropologia bíblica robusta, que, através da redenção em Cristo, através dos resultados da justiça de Cristo em nós, nós vivemos num processo de santificação, aguardando a glorificação dos nossos corpos, produzindo muito para o reino de Deus, evangelizando, fazendo missão, trabalhando na obra do reino de Deus. Então, tudo isso deve ser observado em alguém que a gente esteja aconselhando. E alguém que a gente aconselha, a gente deve ter a certeza que é alguém também que está ouvindo o sermão, que é o grande primeiro passo de aconselhamento, é a pregação. A pregação é uma disciplina preventiva. Então, o Václav Gomes vai dizer que o bom ouvinte, ele não vai precisar de ir para o gabinete. Só vai para o gabinete os maus ouvintes. E para o gabinete que eu digo é nesse sentido de exortação. Ok? Então, a meta da santificação e glorificação é o fruto da justiça de Cristo em pessoas convertidas. É o processo de transformação da nossa vida à imagem de Cristo. Então, o evangelho bíblico redentivo, quando está lastreado na pregação e no aconselhamento, de fato, ele traz para nós uma segurança muito forte daquilo que a gente vai observar, daquilo que a gente vai viver, daquilo que a gente vai desempenhar na nossa labuta presbiteral, tá? Bom,
alguma manifestação, algum comentário, peço que coloque a câmera na horizontal, porque nós vamos subir esse vídeo no YouTube. E não deixe a câmera tremendo também. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, então agradeço vocês que entraram aí e que Deus nos abençoe e a gente consiga, pela graça do Senhor, avançar mais e mais na boa teologia bíblica, aplicada à pregação, ao aconselhamento, e que a gente nunca esqueça que a teologia bíblica histórico-redentiva, repito, porque tem outras teologias bíblicas, essa teologia bíblica, ela deve nortear todas as disciplinas teológicas. Gente, obrigado aí, tá? Deus abençoe vocês, fique com Deus. Tchau, tchau.